pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo um texto fresquinho publicado na página da minha amiga Vilma Capuano. É um texto longo, bastante reflexivo, que tem o título até de um curso que eu dou, que chama Quem Sou Eu? Vamos lá! O homem é também espírito, mas o que é espírito? É o eu, mas o que é o eu? Daí surgem as formas de desespero. Os que despertaram sabem que ao encarnarmos, recebemos o véu do esquecimento para causar a amnésia de quem realmente somos, com consequências dolorosas ao não... ao não mantermos a conexão com a consciência espiritual. Conforme a obra O Desespero Humano, de Soren Kierkegaard, filósofo e teólogo, ele concluiu que o eu humano é uma síntese de opostos, do infinito e do finito, do transitório e do eterno, da liberdade e da necessidade. E a existência humana é dominada pelas tensões do eu, enquanto síntese desses aspectos. O desespero afeta todas as dimensões do eu e é a incapacidade de ser aquele que realmente se é e até de querer ser, pela autorrelação deficiente, o desequilíbrio entre os componentes do eu desconectados da sua fonte divina. Orientando-se para si próprio, o eu se fundamenta sendo a sua própria transparência no poder divino que o criou, um estado que o alicerça no caminho da iluminação. As formas do desespero aparecem pela ênfase excessiva em um dos aspectos do eu, enquanto seu oposto é negligenciado. O desespero do finito é caracterizado pela ressonância com o mundano, pelo conformismo e a atitude de prudência, zona de conforto perante a vida. Isto se explica pela noção da liberdade nesta síntese do eu humano, que fica entre dois polos, possibilidade e necessidade de ser. Em seu ambiente, sobrecarregando-se, arrumar um pouquinho, com ocupações, tentar compreender o mundo, gente do céu, não me acerta. Vamos lá. Tentar compreender o mundo, entrar na normose para obedecer e assemelhar-se aos outros, este desesperado esquece de si, esquece o seu nome divino, não ousa crer-se como infinito, eterno e acha demasiado ousar ser quem realmente é, aceitando ser absorvido em papéis sociais restritivos. O eu pode ficar nadando num mar de possibilidades, mas não se direciona para realizar nenhuma delas, porque não se submete às fronteiras interiores do eu para escolher. O desespero da infinitude é um estado no qual o eu se perde em projetos fantásticos da imaginação e se dissipa em sua vontade. A infinitude do eu significa transcender a própria situação finita, antevendo uma expansão do eu, possibilitando um movimento em direção ao caminho para além da visão restrita do mundo material, ou entregar-se ao desespero como uma enfermidade mortal, negligenciar a própria finitude com o abandono e desacreditar completo de escolher a possibilidade, perdendo o sentido da existência e decidir terminar com a vida. Ciente do fracasso desta tentativa, possibilidade versus necessidade, o resultado é a falta de coesão na sua existência finita. Minha vida não tem sentido. A expansão da consciência permite a relação mais profunda com o eu e o capacita para realizar atividades reflexivas de alto amor, no autodirecionamento entre a fé ou o desespero, o querer ou não querer ser ele mesmo.
Ao tornar-se plenamente consciente dos aspectos polarizados do eu, da distância entre o infinito e o finito, do ideal e da realidade, observa com sabedoria a frustração da falha em alcançar uma relação apropriada entre a possibilidade e a necessidade em sua existência. Numa relação ativa com a liberdade, o humano incorpora a primeira dimensão do eu enquanto síntese ao reconhecer a presença de elementos divergentes dentro de si e percebe que podem ser harmonizados através de uma escolha. O eu, enquanto liberdade, toma responsabilidade e domínio pelo seu desenvolvimento enquanto síntese. Desesperar é uma característica humana, mas não é inerente à nossa natureza como uma síntese, pois Deus, fazendo que o homem fosse esta relação, solta a mão para que o ser possa experimentar tanto na forma transcendente e infinita, quanto aquela inerente ao que é finito. Somos espíritos numa experiência humana. O humano consciente sabe da relatividade de tudo o que é finito e, em recolhimento à sua relação com o mundo finito, conquista a si mesmo. Não ousar é perder-se de si mesmo. Aventurar-se no sentido mais elevado é tomar consciência de si mesmo. Palavras de Vilma Capuano. Amei, amei, amei esse texto. Gente, quanta coisa. Somos uma colcha de retalhos entre o ser e o não ser, entre todas essas dualidades próprias do nosso mundo terreno, pela escolha que foi feita pela dualidade como forma de evolução nesse plano. Lidar com as nossas ambivalências, com as nossas dicotomias, com o ser e o não ser, o tempo todo nesse mundo dual, é a meta desta jornada terrena. Não podemos eliminar por completo essa ambivalência, essa complexidade ou essa... me perdi a palavra, mas essa coisa do paradoxo, né? Quero, mas não quero, amo e odeio, por exemplo, né? E vários paradoxos vão permeando essa jornada terrena e nós nos vemos como seres incompreensíveis a princípio, insatisfeitos o tempo todo também a princípio, até entendermos que a jornada é essa, é fazermos a síntese, como diz Kierkegaard, né? Então, será que conseguimos fazer a síntese entre o eu humano e o eu divino? Aquela parte de nós que está conectada à divindade e que precisa fazer a sua função no eu humano terreno, precisa conectar-se, precisa nos orientar para que estas ambivalências, estes paradoxos, sejam entendidos de uma forma melhor, para que possamos chegar nesta síntese. Somos verdadeiramente a síntese entre o nosso eu humano e o nosso eu divino. O eu divino só, vamos dizer assim, na sua plenitude, só tem possibilidade de se manifestar no plano espiritual. O que nós recebemos do eu divino são fragmentos de orientações para que o eu humano não se perca nessa jornada. E não podemos eliminar o eu humano, assim como não podemos ter a plenitude da existência do eu divino em nós, neste mundo terreno, por conta da dualidade, por conta da densidade vibracional. Podemos ter as orientações, como eu disse, fragmentos desse eu,
mas não a sua totalidade. Assim como não podemos eliminar por completo o nosso eu humano, porque ele é a manifestação no mundo físico desse nosso eu divino. Então existe uma inter-relação absoluta entre eu humano e eu divino. Só é possível a síntese para que a gente encontre a nossa paz de espírito, para que não estejamos no desespero. O desespero é a total falta de fé, a total falta de autorregulação emocional, a total falta de luz no nosso caminho. É a luz no fim do túnel, que é a fé. Não há essa luz quando estamos no desespero, na desgraça. Falta a graça divina, que é a conexão com o nosso eu divino. O que podemos fazer? Trabalhar o nosso autoconhecimento, nos deixarmos ser infundidos pela graça do nosso eu divino e nos orientarmos a partir daí nas nossas ações pelo nosso eu mais verdadeiro, que é o eu divino. E com isso fazermos essa síntese. Somos a soma de tudo isso, não somos só o humano, nem somos só o divino. É interessantíssimo caminharmos por esta análise para entendermos que quando tomamos uma atitude que vai no sentido contrário ao que a nossa alma nos dizia, entramos no desespero, entramos no sofrimento, mas que ao enxergarmos as consequências desta atitude equivocada, podemos nos conectar ao nosso eu divino e pedir a orientação e deixar que o eu divino fale em nós aquilo que devemos fazer. Devemos nos esvaziar de todo tipo de vícios da personalidade, usando uma referência aqui do Dr. Bach, do orgulho, da crueldade, da vaidade, não é? Do egoísmo. Devemos nos esvaziar para poder receber a orientação do nosso eu divino. Porque enquanto estivermos nesses vícios, a pureza absoluta da orientação do eu divino não tem ressonância em nós. Ao entrar no desespero, talvez a gente coloque tudo para fora. Agora está tudo perdido, agora eu não tenho caminho nenhum, o que vier eu vou, não é? Talvez ao se esvaziar de tudo isso, nessa sensação de desespero, a gente possa abrir os canais espirituais e começar a enxergar a possibilidade da conexão com o nosso eu divino. Talvez todos nós tenhamos um dia que chegar até o fundo do poço, entrar nesse estado absoluto de desespero, de falta de fé, de falta de autorregulação, de caminho, para podermos nos esvaziar e começar a relação com o nosso eu divino. A capacidade de fazer isso é, vamos dizer assim, o aprendizado de toda a nossa jornada terrena. Não tem como a gente eliminar a necessidade de lidar com as nossas dualidades. Não tem, né? Não tem. O tempo todo estamos trabalhando algo em nós. Estamos trabalhando um tema, quando resolvemos aquele, vem outro e entramos em estado de desequilíbrio de novo e temos que buscar o equilíbrio e assim sucessivamente. Para entender esse mecanismo da jornada terrena, temos que estar
em sintonia com o nosso eu divino, porque senão, se analisarmos somente pelo eu humano, vamos achar, como eu achei um dia, e falei ao meu terapeuta, que eu sou completamente desequilibrada, porque quando eu resolvo uma situação, vem outra. Ele disse: sabe quando você vai deixar de ter alguma coisa para trabalhar? Quando você se for desta dimensão. Ok. A partir disso eu entendi que esse é o processo da vida e que trabalharmos isso faz parte da nossa condição humana. Entendermos isso, que o estado zen, de equilíbrio, o caminho do meio, é uma busca. Podemos almejar, né? E talvez encontremos quando fizermos essas sínteses dessas nossas dualidades, dessas nossas dicotomias, desses paradoxos. Talvez encontremos esse caminho do meio, como diz Buda. Talvez possamos abrir mão dos nossos desejos, das nossas expectativas como causa de sofrimento, como diz Buda também, entrando pelo caminho filosófico aqui, teológico, como Kierkegaard, não é? Então, abrir mão do controle, a expectativa talvez seja controle, não é? Abrir mão desse controle e nos entregarmos à divindade, a essa orientação, sem perder a nossa autoconsciência, não é entrar num fanatismo absoluto, mas é ter essa relação dinâmica com a divindade. É isso que necessitamos encontrar nesta jornada terrena. Quando não conseguimos ser aquilo que nós viemos ser, entramos em sofrimento, porque estaremos nessa relação conflitante o tempo todo do eu divino querendo penetrar a nossa consciência e o nosso eu humano rejeitando. Quando nos abrimos a isso, começamos a sair do sofrimento, começamos a ser guiados para as nossas escolhas verdadeiras, já, na verdade, escolhidas de alguma forma antes da nossa encarnação. Nos abrirmos para quem nós somos verdadeiramente vai na direção de sairmos do orgulho, da necessidade de ser aceito o tempo todo, da necessidade de ser o melhor. Não somos, não vamos ter o amor de todas as pessoas. Entender isso é uma condição sine qua non para entrarmos no nosso estado real, de ser quem somos. Eu vim para ser o que eu sou, não para agradar as pessoas. Algumas pessoas vão me amar, outras vão me odiar, porque vão projetar em mim a sua sombra, né? Então não vão gostar de mim, ok? Não tem a ver comigo, tem a ver com elas, não é? Então, esta necessidade de ser quem somos talvez seja o direcionamento principal da nossa jornada terrena. Estamos aqui para ser quem viemos ser, quem estamos programados de alguma forma para ser, não para ser aquilo que a sociedade quer, que a família queira, né? Entrar nessa normose, ou seja, tenho que fazer tudo que todo mundo faz, tenho que ter um carro assim, tenho que casar, tenho que ter uma casa assim, tenho que ter filhos assim, que tenho que estudar numa escola assim. Não é? Essa é a normose que cria necessidades em nós de acordo, nesse momento, com uma realidade capitalista que de verdade não tem a ver com o nosso eu divino. O eu divino não é capitalista. Pelo contrário, o eu divino se esvazia de tudo para ser quem é. É o que eu estou dizendo. Então, quando estamos nessa necessidade de seguir esse fluxo constante de necessidades criadas, vou usar a mesma palavra,
necessidades criadas pelo mundo capitalista. Eu não preciso disso tudo para viver e nem para ser feliz. Eu não preciso de um iPhone, um celularzinho simplesinho é o suficiente. Eu não preciso necessidades criadas, não é? E quando você faz a escolha, não, eu não vou ter um iPhone, não porque ele não seja bom, de repente ele é muito bom, mas porque é uma necessidade criada e é um gasto desnecessário, porque um celular mais simplesinho me atende em tudo aquilo que eu necessito. São escolhas que eu vou fazendo ao longo da vida. Eu não preciso ter um sapato que custe R$ 1.000. Eu não preciso ter uma bolsa que custe R$ 1.000. Eu não preciso ter roupas de grife. Eu preciso ter roupas bonitinhas, mas eu não preciso ter roupas de grife, não é? Então, necessidades criadas vão contra a manifestação do nosso eu divino e encontrarmos o nosso caminho, a nossa forma de ser real, não ideal. O ideal é só um farol. Palavras de Jung, o sofrimento vem da distância entre o real e o ideal. Quanto mais nós estivermos no real, né, e não no ideal, mais nós teremos tranquilidade, paz, equilíbrio. É isso. Hoje não vou nem fazer leitura de trechinhos. Desembestei a falar, acho que vem um negócio aqui e me faz falar que tem hora que eu sinto. É isso. Vamos analisar quem sou eu. Eu tenho esse curso. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Sou um ser numa experiência humana. Sou um espírito encarnado neste momento, nesta jornada terrena. Mas posso ir embora e ir para outros caminhos. A minha consciência vai comigo, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivi, a evolução que eu consegui, tudo isso vai comigo. O resto fica aqui. E o que vai comigo é o que deve ser priorizado e não o que fica aqui, o que perece, o que é descartável. Valores, experiências, amores, isso vai comigo. E essa é ou deve ser a nossa prioridade. Certo? Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.